bom, pessoal? Professor Rodrigo Voloski, do Verbo Enem. Gente, a Guerra Fria é um assunto muito importante aí do nosso Enem. Até porque a Guerra Fria vai do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1991. Ou seja, com o fim da União Soviética. É um período de 45 a 91, um período bem extenso aí do século XX, mais da metade do século XX está dentro desse assunto aqui pertinente, que é a Guerra Fria. Então vai lembrar aqui que a Guerra Fria teve um início simbólico no final da Segunda Guerra Mundial, quando as nações inimigas de Estados Unidos e União Soviética estavam derrotadas, a Alemanha, o Japão e a Itália. Agora, sem os inimigos em comum, a ideologia comunista e a ideologia capitalista, União Soviética e Estados Unidos, cada um para um lado. Agora antagônicas, rivais de um novo mundo que se abria aí após Segunda Guerra Mundial. E aqui a nossa dica é justamente como termina essa Guerra Fria. Tem duas formas possíveis de pensar esse término de Guerra Fria. A forma simbólica e a forma real. Forma simbólica, como assim, professor? A queda do Muro de Berlim, 1989. A Alemanha foi derrotada em 45, a Alemanha foi dividida entre as nações vitoriosas. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim, separando uma Alemanha ocidental, capitalista, de uma Alemanha oriental, comunista. A RFA, capitalista, separada da RDA, comunista. E esse muro na cidade importante de Berlim. Em 1989, a população das Alemanhas pressionaram e derrubaram esse muro físico da cidade de Berlim, que separava as duas Alemanhas, dando aí margem para um ano depois a unificação da Alemanha. Então lembra, em 89, o Muro de Berlim, que era um símbolo da Guerra Fria, o símbolo da divisão capitalista-comunismo, a divisão de Estados Unidos e União Soviética, caiu. Em 90, logo depois, a Alemanha voltou a ser uma só, a Alemanha unificada, 1990. Então é o fim simbólico, é o fim de um símbolo, o fim do muro que separava essas Alemanhas, a capitalista da comunista. E o fim real, turma, da Guerra Fria é 1991, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir. Esse conjunto de países entra em extinção nos anos 80. O presidente ou o ditador Gorbachev praticou a glasnost e a perestroika, sendo que a glasnost era a democratização da União Soviética e a perestroika era a capitalização da União Soviética. Em 1991 foi anunciado o fim da União Soviética por pressão de parte dos militares, por pressão interna, por guerras com províncias rebeldes e separatistas e pelo enforcamento, pelo isolamento que a União Soviética vivia do mundo onde a maior parte era e ainda é capitalista. Então, recapitula. O fim simbólico da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim e o fim real é quando deixa de existir a União Soviética em 1991. A Rússia passa a ser isolada, separada dos demais membros da falecida, da extinta União Soviética. Então essas foram as dicas de fim da Guerra Fria. A parte simbólica e a parte real. Certo, galera? Nos vemos. Até mais. Tchau.